Israel Adesanya é o melhor campeão que o UFC já viu. Será? Segundo Sean O'Malley, atleta do UFC, no seu podcast, ele colocou lá que Israel Adesanya é sim o melhor atleta, o melhor campeão que o UFC já viu. Ele alegou que isso é feito principalmente por conta da consistência das defesas de cinturão feitas pelo Israel Adesanya, e ele faz uma comparação direta também com o Anderson Silva, falando que não dá nem pra você comparar o nível de competição dos dois atletas. Então, eu vou fazer meus comentários sobre essa declaração aí do Sean O'Malley, e depois eu quero muito que vocês coloquem aqui nos comentários se eu tô ficando doido ou se o Sean O'Malley tá com a razão. Por favor, comentem, eu quero saber isso aí, tá? Primeiramente, pra falar que o Adesanya é o melhor campeão e defende mais constantemente que você já viu, eu nem vou falar do Anderson Silva, vou falar de outros atletas, de outras divisões de peso, que merecem bastante respeito, né? Por exemplo, José Aldo Júnior, que você pode gostar ou não gostar do Aldo, mas ele foi dominante na categoria dele por um longo período, longos anos. Além do José Aldo, a gente também tem, por exemplo, o Demetrius Johnson, que fez chover na categoria peso mosca. O cara é realmente um monstro, até hoje em atividade, mas trabalhando num outro evento onde ele é muito melhor reconhecido do que ele era reconhecido no UFC, tá? Agora, vamos fazer essa avaliação da comparação direta. Tem um ponto aí do Sean O'Malley que eu vou ter que concordar. O que eu acho que o Sean O'Malley falou que faz sentido? O nível de competição, de certa forma, muda ao longo dos anos, né? Os melhores atletas disponíveis em 2008, 2007, ali no auge do Anderson Silva, batendo todo mundo, são diferentes dos atletas hoje. Naquela época, tinham muitos atletas que eram mais unidimensionais, os atletas que tinham apenas uma modalidade como carro-chefe. Hoje, os atletas, de uma forma geral, são atletas mais completos, tem mais atleticismo, a capacidade física é um pouco melhor e são mais experientes em áreas variadas, né? Naquela época o cara tinha muita experiência em uma área, em outras áreas não era tão bem sucedido assim. Mas dito isso, não acho que dá pra gente fazer uma diferença tão grande de níveis de competição. A gente tá falando aqui de um Israel Adesanya que ganhou um cinturão interino enfrentando o Kelvin Gastelum, que foi uma luta dura pra ele, mas a gente sabe pra onde o Gastelum andou aí, então essa vitória sobre o Gastelum acabou não envelhecendo muito bem. Teve uma boa vitória ali de fato sobre o Robert Whittaker, que inclusive depois ele venceu de novo, que é uma vitória memorável ali do cartel do Adesanya. Mas ele teve aquela luta ali contra o Yoel Romero, que eu não sei se vocês lembram ou se vocês querem se lembrar, porque foi uma luta terrível. Subiu de divisão na categoria de cima, perdeu pro Blachowicz, voltou, bateu o Vettori, bateu o Cannonier, né? Aí depois acabou perdendo pro Alex Poatan, recuperou seu título. Eu acho assim, tem sobes e desces na história do Israel Adesanya que realmente são empolgantes, que contam uma história e que faz a gente ver o cara se superar, né, contra obstáculos. Talvez se ele subir de novo pra categoria dos pesos pesados e conseguir uma vitória lá, a gente vai ter ainda mais um capítulo dessa superação. Ele tentou, não deu certo, depois ele foi lá e conseguiu. Mas quando você para pra olhar o que fez o Anderson Silva que pegou o Rich Franklin, bateu ele 2 vezes, no mesmos moldes aí do que o Adesanya acabou fazendo com o Robert Whittaker. Ele pegou o cara que veio do Pride. Eu não sei se vocês conhecem aí um tal de Dan Henderson, que naquela época, em 2008, era um monstro. Talvez muitos de vocês não acompanhassem MMA nesse período, ou não viram aí a volta, ver as lutas antigas do cara, pra você ver qual era o nível de competição. Era muito alto. Agora, o Sean O'Malley tentando fazer uma comparação de memória do que ele lembra de uma luta que aconteceu em 2022 do Israel Adesanya versus uma luta que aconteceu em 2008, 2009 do Anderson Silva, fica bem complicado de você comparar, porque uma tá na sua memória lá atrás e não tem aquele impacto emocional do que tem hoje essas lutas do Adesanya que acabaram de acontecer. Outra coisa que é relevante a gente colocar aqui é a expectativa, né? A galera fala assim, não, se o Adesanya subir pra categoria dos meio pesados, ele bate ali vários no top 5. Bate mesmo? Será que consegue? Porque uma coisa tá no plano, tá na cabeça. Será que consegue? Outra coisa é efetivar, subir e bater. Anderson Silva subiu 3 vezes para a categoria dos meio pesados. Teve sucesso nas 3 vezes em que ele subiu, inclusive com vitórias por via rápida. Então, uma coisa é a seguinte, o Anderson Silva, ele sedimentou aquilo, não tem dúvida. Será que o Anderson conseguiria subir de categoria e bater os tops da divisão de cima? Sim, conseguiria. Ele subiu e bateu. O Adesanya pode fazer isso? Pode, até agora
ele não fez. Então, isso pode mudar, essa coisa fluida, até porque o Adesanya ainda tá ativo e pode sim ter vários feitos impressionantes na sua carreira ainda pela frente. Agora, nessa altura do campeonato, o cara me soltar que o Adesanya já é o maior campeão que o UFC já viu, eu acho que tá meio estragado esse material que tá sendo consumido aí pelo Sean O'Malley. Não acho que isso faz nenhum sentido. É claro que vai ter gente aqui nos comentários me xingando e falando: André, você tá dando um de fanboy do Anderson Silva e tal. Cara, a gente tem que olhar os números. Quantas defesas de cinturão você tem do Israel Adesanya? Quantas defesas de cinturão você tem do Anderson Silva? Quantas vitórias seguidas você tem do Anderson Silva? 16, né? Quem tá perto de bater uma coisa dessa? Aí você vai falar assim: ah, mas o Anderson não se arriscava. Como não se arriscava? Subiu, foi lutar na categoria de cima e venceu os caras lá. Isso não é se arriscar? O que ele foi fazer lá? O Adesanya tentou subir direto pro cinturão e acabou não dando certo. Poderia ter ido comendo pelas beiradas e ter se dado bem igual o Anderson? Poderia, mas foi uma estratégia que ele adotou e acabou não funcionando pra ele. Então, eu acho que o nível de competição, a gente tem um ponto aí pro O'Malley. Acho que realmente os atletas hoje são melhores condicionados, são mais especializados do que os atletas eram em 2007, 2008, né? Mas fazer o que o Anderson fez não é fácil. E mesmo com essa diferença técnica, ainda acho que tem muito chão pro Adesanya andar para poder alcançar o que fez Anderson Silva e o que fez o Aldo. Na minha opinião, o Adesanya não é maior do que o Aldo como campeão e também não é maior do que o Demetrious Johnson. Acho que realmente tem que fazer bastante coisa. E eu nem tô falando de Georges St-Pierre e outros nomes que também entram aí nessa lista dos melhores de todos os tempos, tá? Mas eu acho sinceramente que se emocionou demais aí o Sean O'Malley. O que vocês acham? Acham que eu tô certo aí e que o Sean O'Malley tá ficando muito doido? Ou vocês acham que o Sean O'Malley tem razão e que eu tô dando uma pachecada total aqui, falando que o Anderson Silva e o Aldo estão em posições melhores do que o Israel Adesanya? Coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê mais tarde. Um abraço e até mais.